Bom, eu tô gravando esse vídeo para mostrar para vocês rapidinho. É um projeto que eu tô desenvolvendo já faz, acho que já faz uma semana, mas o progresso real, né, digamos, o grosso do projeto foi nos últimos 2 dias, assim. É um jogo roguelike e o que eu fiz nele aqui foi basicamente usar IA para fazer absolutamente tudo nele. Não vou dizer que foi um projeto que deu certo fazer dessa forma que eu tô falando, né? Porque o que eu esperava, né, do ponto de vista de uma IA avançada, etc., né, era ver mesmo, né, testar e ver com meus próprios olhos se essa coisa toda que é prometida geralmente pelo pessoal do marketing, faz um marketing pesado dentro de IA, é, se eles iam conseguir atender o que eu queria fazer, que é basicamente eu, no máximo, fazer um planejamento de um jogo falando o que é que ele tem que ter e falar assim, faz, né? E ele fazer para mim, né? A gente teve aí algumas provas recentemente, né? De algumas empresas, eu vou dizer assim para não fazer muita propaganda de ninguém, criando compiladores de C e etc. E depois o pessoal foi abrir o capô por baixo e ver que não era exatamente assim que a banda toca. Ele faz muita coisa realmente, mas ele tem erros primários, né? Ele foi basicamente um projeto que foi focado, mesmo assim não deixa de ser interessante, né? A gente tem que olhar essas coisas com ceticismo, lógico, mas também com o ânimo de ser alguma coisa tecnológica que é legal, né? E como programador, né? Como sendo uma pessoa versada em tecnologia, eu pessoalmente entendo que é importante a gente ver a parte legal das coisas, apesar de todo o medo, confusão e o FOMO que isso causa, né? Então, basicamente, o que eu tentei fazer foi um jogo, né? E eu falhei miseravelmente por dois motivos. A princípio, que foi, primeiro, eu dizer que eu quero fazer um roguelike, que tem que ser assim, assim, assado, né? Basicamente, o que eu especifiquei foi um roguelike, uma dungeon. Nem falei que teria que ter uma dungeon gerada automaticamente, né? Eu queria, tipo, descer mesmo um pouco o escopo. E que os gráficos eles teriam que lembrar mais ou menos o terminal e que ele teria que ser feito em C com Raylib. Detalhe, eu nunca usei Raylib na minha vida, mas eu sou uma pessoa que tem experiência com desenvolvimento de jogos. Já usei muito SDL2, já usei muito OpenGL, principalmente o 2.1, assim, né? Eu me divertia usando o modo imediato, etc. E depois eu passei para o OpenGL 3, mas eu sempre fui uma pessoa do 2D, né? Então, gastei muito tempo também na minha vida programando jogos em 2D. Nada assim que fosse lançado, porque é um hobby para mim, mas eu conheço os pormenores. Eu sei o que é um double buffer, eu sei o que é VRAM, eu sei que pode ser um problema de contexto, de, sei lá, de OpenGL. Geralmente eu usei mais OpenGL mesmo, não cheguei a usar ainda Vulkan, mas uma questão de tempo. É, mas a maioria dos problemas, se você conversa comigo na linguagem técnica de um problema de renderização, um problema de engine, um problema de gerenciamento de particionamento espacial, colisão, eu entendo dessas coisas. Né? Isso foi crucial aqui. Né? Então eu fiz uma especificação, montei um roadmap e mandei uma IA fazer para mim. Como é que eu montei esse roadmap? GLM 4.7 Flash, deixa eu mostrar aqui. Eu tenho algumas IAs instaladas no meu computador, eu rodo a maioria delas localmente. Eu tenho interesse nessa coisa de ter IAs rodando em equipamento low-end, né? O meu equipamento é low-end para IA. Tá? Então, a maior parte do tempo das coisas foram feitas pelo GLM 4.7 Flash, ajustado para ter um contexto de 64K, que, convenhamos, é baixo em vista de qualquer solução paga de IA que você for utilizar. É, e isso aqui roda, é um parto para rodar, roda devagar, quase parando. E, enfim, né? Não tem desculpa. Né? É lento mesmo, sabe? Eu deixava virando à noite para fazer um roadmap ou implementar alguma coisa no início. Até que eu desisti de usar essa IA para implementação. E o outro que eu estava utilizando também, que para o pesado, né? Foi o Qwen 3 Coder. Muito boa, tá? Eu tiro dúvidas em geral com ele e com DevStream Small 2 para coisas de trabalho. Então, por exemplo, eu trabalho com Python e Django, né?
Então, eu preciso tirar uma dúvida, alguma coisa assim. E esses caras aqui são os caras que resolvem a minha vida. Né? Esse é o cara que vai estar ali no meu Emacs. Eu vou usar o GPTel para puxar e tal. Vou fazer uma dúvida. No máximo, vou adicionar algum arquivo ali de contexto e falar: olha, de acordo com esse contexto aqui, o que é que está rolando e tal. Isso, inclusive, antes de eu começar a utilizar até ferramentas feitas para isso no trabalho, que lá eu tenho acesso a outras coisas, né? Enfim. Minha insistência em usar IA local não foi legal porque, como vocês podem ver aqui da minha máquina, isso aqui é um Dell G15, se o meu Enter funcionar. É um Dell G15, é um laptop, né? Eu uso duas telas aqui. E ele tem uma GPU NVIDIA GeForce RTX 3050, tá? Isso para jogo, para mim, é ótimo. Eu rodo Steam aqui. Eu nunca tive computador topzera, né? Top bala. Eu sempre fui mais modesto com hardware em geral. Eu sempre me virava ali com hardware low-end, etc. Então, quando eu comprei esse laptop aqui, instalei Arch Linux e tal, já fui instalando Steam, o negócio rodando Shadow of Mordor, eu falei, meu Deus, né? Tal. 6 GB de memória de vídeo. Isso aqui não é nada para IA. Mas eu tenho 32 GB de RAM, o que mitiga um pouco esse negócio. Mesmo assim, a gente está falando de um GLM 4.7 Flash gastando, sei lá, 80% da minha RAM, 70 e alguma coisa, 80 até 83, assim, por cento da minha memória RAM. Isso aí é muita coisa. Tipo, é, se eu não tomar cuidado, o meu computador, tipo, para mesmo, trava, se eu ficar fazendo muita coisa com ele enquanto essa IA estiver operando. Né? Então, o que eu fiz, né? E aí eu não estou fazendo propaganda, mais uma vez, longe de mim fazer propaganda de qualquer coisa, mas eu gosto dos serviços deles, por isso que eu estou falando. Eu assinei o Olhama, o plano Pro, e aí eu estou usando algumas IAs pagas e o serviço está muito em conta. Faz uns 3 dias aí que eu estou utilizando. Eu estou usando o GLM 5. Tá? Eu tenho até aqui outras que eu poderia ter utilizado, mas eu estou utilizando especificamente o GLM 5 porque eu fiquei muito satisfeito com os resultados do GLM 4.7 Flash. Né? Então, mesmo, mesma empresa que cria o modelo, eu falei assim, vou no GLM 5. E a diferença foi de tipo assim, um protótipo muito feinho, muito zoado. Eu peguei a mesma coisa, tem um arquivo aqui, né, que eu estou usando o apoio do OpenCode, já tinha o roadmap todo montado. Ele estava ali penando para fazer as coisas, eu já tinha visto ele tentar implementar shader, apagar tudo e fazer só algumas linhas horizontais verdes para simular um monitor de CRT, sei lá o que ele estava tentando simular ali. E aí eu simplesmente peguei aquele roadmap e falei com o GLM 5 assim, faz, eu vou dormir e você vai fazer. No outro dia eu tinha uma coisa muito parecida com isso aqui que vocês vão ver agora. É óbvio que, né, não os menus, mas isso aqui. Tá? É, muita coisa foi alterada, né? E eu até postei uma foto mais cedo no Twitter e tal, algumas pessoas viram. Mas uma coisa muito parecida com isso que vocês estão vendo na tela, né? Ao conceito de ter uma barra aqui, isso é coisa do GLM 5, né? Não essas barras, mas a estatística de HP, de MP, de XP, de mostrar, de ter as dungeons geradas automaticamente, né? Que é uma coisa que eu não tinha previsto. De ter uma ideia de gold, de ter uma ideia de skills, isso aqui surgiu meio que do nada, eu fui fomentando depois. De ter essa tela aqui de log, né? Das coisas que vão acontecendo com você. E, tipo assim, o meu prompt inicial, né? Digamos, não o meu prompt inicial, mas o meu planejamento inicial e por isso eu falo que não foi exatamente vibe code, porque eu fiz um planejamento todo de fases que deveriam ser seguidas. Foi basicamente um roguelike, tá? Pra quem já viu esses jogos, né? Estilo roguelike, então rogue e tal, etc. Visão aérea, parecendo que está num terminal. Então, se eu tirar o filtro aqui de CRT que ele mesmo implementou, vocês vão ver que isso aqui é um arroba, né? E aqui eu tenho uma interrogação. Isso é proposital. Isso é para parecer que eu estou num terminal e que eu só posso renderizar caracteres.
né, basicamente. Né? Se eu aplicar o filtro aqui de novo, você vai ver que eu tenho aqui um filtro de CRT, né, de parecendo aqueles quando você chega muito perto daquelas televisões mais antigas de tubo, etc. Ideia é essa. Né? E aí, isso aqui que vocês estão vendo é o jogo. Né? Ele tem também um sistema de saves, etc. Esses itens que ele coleta, eu tenho aqui uma tela de equipamentos, né, que eu posso utilizar. Eu tenho alguns scrolls que são como se fosse coisas que eu posso utilizar uma vez para dar dano ou fazer alguma coisa. No caso, isso aqui é um teletransporte se eu tiver com muitos inimigos ao meu redor, né? Ele teleporta um pouco para perto. Esse S aqui que está se movimentando é um inimigo, é um slime. Então, cada vez que eu me movimento, né, isso é como se fosse um turno do meu jogador que está se passando, e aí na sequência o jogo tem o turno dele, né, em que ele vai mover todos os inimigos, né, enfim, né, os inimigos que estiverem ali com a agressividade ligada e vendo você vão tentar te atacar, etc. E a forma de atacar é você chegar perto do inimigo, e basicamente aqui no caso eu vou apertar pé direita e eu vou batendo nele. Ele também me causou dano, né? No caso, no final, eu acabei matando esse slime. E aqui eu tenho mais 10 de XP. Fiquei aqui com 69 de 70 de HP. É, a fonte não está muito legal, tá? Eu tenho consciência disso. Inclusive, isso é uma coisa que eu pretendo mexer daqui a pouco. Vou ter que melhorar o aspecto visual de algumas coisas e até os itens, os inimigos, o próprio personagem. Eu vou ter que arrumar um jeito de fazer isso de uma forma mais visível. Cutlass Common, isso é uma arma. As armas elas foram implementadas de forma que o jogo tinha colocado algumas armas muito básicas e essas armas básicas faziam só aumentar o ataque e a defesa. O que eu fiz foi falar, olha, pega como inspiração alguns nomes de armas do jogo Castlevania Symphony of the Night. Ele foi lá, pesquisou mesmo. Implementa essas armas, classifica elas por raridade. Ah, não, aliás, mentira. A classificação por raridade eu não sugeri, ele mesmo classificou por raridade. E falei, faz essas armas spawnar aleatoriamente de uma forma satisfatória e de acordo também com digamos, o andar em que você está. Porque você pode descer os andares da dungeon. Essa coisa de descer os andares da dungeon também não foi uma coisa que eu fiz, né? A própria ela, da ideia de roguelike, acho que ela assumiu isso, né? E também a geração procedural do mapa. Então eu tenho aqui o Cutlass, eu posso equipar ele com Enter ou espaço. Uma coisa que eu falei com a IA para fazer, né? É, além desse mais 5 aqui, que é o que ela já mostrava, essa diferença aqui no ataque, né? Porque aqui nos meus stats, e esse ataque, defesa e level, eles ficavam aqui do lado de fora, eu não tinha como saber qual arma era melhor, né? Então eu me inspirei aqui mais uma vez em Castlevania Symphony of the Night, que tem um stat do lado ali, dá para você ver esse tipo de aspecto, e pedi para ele mostrar essa alteração, né? O seu ataque vai subir de 10 para 15, sofrendo uma alteração de mais 5. Né? Quando é alguma coisa que desce também, ele mostra aqui. Né? Então, se eu equipar aqui, ele vai mostrar para mim que a arma que eu equipei, o Cutlass, que me dá mais 5, né? O ataque aqui está atualizado. E por enquanto não tem mais nenhuma outra arma, então não dá para fazer mais nada aqui nessa tela. Existe também essa aba de skills. Essa aba de skills aqui, a coisa de abas com o tab sendo a porta para mudar as abas, isso aqui também não foi uma coisa que eu fiz. Ele levantou essa própria ideia de skills, ele implementou algumas skills, eu melhorei um pouco, falei, olha, isso aqui está dando certo, isso aqui não está dando certo, etc. E quando foi o momento de implementar skills, né, que ele já tinha chegado nesse ponto no roadmap, eu falei, olha, peraí, vamos falar a respeito de como é que essas skills funcionam. Eu gostaria que nem todos os slots estivessem disponíveis desde o início, então por isso vocês vão ver aqui que esse desbloqueia com level 5, esse com level 15, esse com level 30. Eu gostaria que nem todas as skills estivessem disponíveis desde o início. Gostaria que o personagem fosse desbloqueando skills com level.
esse level ele fosse implementado a partir do XP, e aliás o XP por algum motivo demorou para funcionar, precisei falar com ele várias vezes, o XP não estava funcionando e etc, e enfim, né? Então, isso tudo que eu estou falando com vocês, até para vocês sentirem também como é que funcionou esse negócio todo. Essa tela de itens, ela inicialmente ela não era dessa forma que vocês estão vendo aqui. Eu pedi muita alteração nela. Ela era basicamente um quadrado onde dava para você selecionar a arma e pronto. Ela duplicava armas, ela é, fazia um monte de coisas bizarras e eu tive que ajudar a IA a consertar isso aqui com game design, com uma documentação. Existe também um conceito de context rot em IA, né, que a IA vai enchendo contexto e ela vai meio que esquecendo as coisas, até chega um ponto que ela não consegue mais chamar as ferramentas para escrever arquivo, etc. Né? Então eu precisei forçar ela a criar muita documentação de game design e eu ainda pretendo fazer ela escrever um documento de game design para mim. Vai ser em breve. Enfim, né? Foi todo um trabalho de game design, mas também fomentado pelo meu conhecimento que eu tenho de desenvolvimento de jogos para fazer aquelas coisas funcionarem. Teve pelo menos uma vez em que eu tive que especificamente falar para ela como é que você. Eu falei: olha, você vai fazer isso aqui dessa forma, porque da forma como você está planejando não vai dar certo de jeito nenhum. Né? Ela tentou. No caso, eu acho que eu posso, nesse momento, falar a respeito do que é que eu estou mencionando, mas passando um pouquinho para cá, esse minimapa aqui. Né? Existe um marcador nesse minimapa, uma vez que você descobre as escadas para descer o andar. Se você escolher se afastar das escadas, se você se afastar muito, ainda assim vai ter um marcador para essa escada aqui no minimapa, em especial quando a escada está muito afastada. Né? Então vai aparecer um ponto na lateral do minimapa. Né? Eu poderia tentar, inclusive, mostrar isso aqui para vocês. E ela não estava conseguindo implementar isso de jeito nenhum. Eu precisei falar com ela: olha, você vai fazer o seguinte: você vai calcular as coordenadas do ponto relativo a esse ponto central aqui, que seria o jogador. Uma poção de cura. E você vai fingir que está tudo certo com essas coordenadas e depois você vai limitar essas coordenadas às coordenadas máximas da tela. Então eu basicamente passei o algoritmo para ela, né? Eu passei com linguagem natural, mas olha só, isso aqui, ó. Isso aqui seria as escadas. Né? Se eu me afastar dessas escadas, né, e a gente olhar aqui para o minimapa, quando eu saio de perto delas, tem que ficar um pontinho. Aqui, ó, já está um pontinho aqui, né? Ele já saiu de perto, eu estou me afastando delas, mas já fica marcado aqui para eu ter uma noção depois de qual que é a direção em geral que eu vou para eu sair fora dessa dungeon, já que eu já encontrei a saída dela. Né? Isso é uma mudança de qualidade de vida e eu acredito também que eu só pedi para fazer isso aqui porque eu testei o jogo durante o desenvolvimento dele. Né? Então a IA não conseguiria fazer isso sozinha porque ela não tem experiência de um ser humano jogando o jogo. Né? O jogo é para um ser humano utilizar, então é importante que o ser humano possa dizer a respeito de como é que esse jogo funciona. Né? Olha só, uma armadura de bronze, minha defesa vai de 5 para 12, eu vou colocar. Outra coisa também, né? Eu tô pegando aqui armadura de bronze, não sei o que e tal. Isso é uma coisa importante que eu tive que balancear. Os primeiros andares já estavam spawnando equipamento raro, né? Então não é uma coisa interessante. Precisei falar com ele: olha, a gente precisa de ter uma progressão de spawn dos equipamentos, né? E ainda assim ter a chance ali de spawnar equipamento raro, muito bom, mas a gente tem uma progressão nisso. E mesmo quando a gente tem progressão, se vocês pararem para pensar, né? Vamos supor que eu tenho ali umas 50 armas, né? E aí, né, eu vou ter alguns itens sendo spawnados, e aí vamos supor que eu peguei a melhor arma do jogo. Qualquer outra arma que eu pegar vai simplesmente fazer volume no meu inventário. Então existe também uma progressão de melhoria das armas de acordo com o andar em que você estiver. Se você pegar uma arma que tem um dano de 5 no primeiro andar, quando você pegar essa arma de novo no, sei lá, no andar 30, ela não vai ter o dano base de 5. Então vai valer a pena substituir essa arma.
Talvez valha, né? Se você não tiver encontrado alguma outra coisa mais forte. Então você tem a chance de substituir essa arma. Outra coisa também que eu vou ainda implementar é o fato de as armas terem efeitos passivos, mas eu estou pensando ainda em como é que eu vou fazer isso. Mas do ponto de vista da LLM, né, da IA, ela não pensou em nenhum desses aspectos que eu estou falando aqui. Isso é um aspecto de game design que eu, como uma pessoa que está acostumada com criar jogos, pensei, né? E eu sou um programador de jogos e eu estou falando com a IA por vezes como é que eu faço para implementar isso. Então, olha só, matei aqui o Orc, né? Eu não tive muito trabalho, tô com 35 de XP. Peguei mais uma poção, beleza? Matar esse slime aqui. Esse slime, uma coisa que talvez vocês tenham percebido, mas precisou de eu chegar um pouco perto dele para ele começar a me perseguir. Isso é outra coisa também que eu tive que mandar a LLM implementar. A princípio, todos os inimigos o tempo todo tentavam te caçar na dungeon. Eles não ficavam paradinhos esperando você chegar perto. Então, vão atrás de você. Então eu entrei com esse conceito de agro, de agressividade nos inimigos. Tá? Que tem a ver com o fato de eles estarem próximos de você o suficiente e eles conseguirem te enxergar. E aí eu comecei a também viajar um pouco nisso e brincar com esse conceito de inimigos te enxergando. Né? Porque o cálculo disso vem justamente dessa coisa da proximidade do jogador com o inimigo com base nessa iluminação que vocês estão vendo aqui. Né? E aí o que, que eu fiz? Eu implementei inimigos que, na verdade, eu ainda não testei porque eu não cheguei no andar 30, que é onde eles vão começar a spawnar. Tem um inimigo que é o Seeker, se eu não me engano. Eu deixei a IA nomear ele. Ele é basicamente um inimigo versado em sexto sentido. Ele é um pouco Glass Cannon. Ele tem um dano muito. Não, o dano dele é até moderado, mas ele é muito rápido. Tipo, ele consegue chegar perto de você muito, muito rápido. E ele tem uma espécie de um sexto sentido, de forma que, se você estiver mais distante e você conseguir ver ele, diferente dos outros inimigos que só vão ter a agressividade deles despertada quando você chegar perto, esse cara meio que sabe quando está sendo observado. E pelo que ele sabe quando está sendo observado, ele começa a partir para cima de você rápido e ele não para. E quando ele chegar perto de você, ele vai te dar pequenos danos. Talvez eu tenha que melhorar isso um pouco, porque eu acho que talvez seria interessante ele meio que fugir de você quando ele tomar dano também. E tentar te flanquear, alguma coisa assim. Mas isso fica para o futuro, né? Acho que isso também é uma vantagem de IA, né? Que eu estou divagando enquanto eu faço esse vídeo, mas essas ideias de game design, elas fluem bem, né? E dado que a gente não deu um passo maior que a perna, a gente pensa para IA fazer uma coisa fantástica. Eu posso, tipo, fazer um prompt aqui, deixar essa ideia guardada, né? E aqui, com relação ao Seeker, acredito que seria interessante. Vou até tirar o jogo aqui na frente, né? A ideia de ele, vamos colocar assim, é, ao tomar dano do jogador, afastar-se e tentar flanquear o jogador de alguma forma para continuar dando dano no mesmo, já que ele é mais rápido que o jogador. Eu não vou nem mandar esse prompt, não. Aliás, não, vou sim. Adicione isso ao roadmap onde for pertinente. Depois vamos voltar nessa ideia e melhorar a implementação. Eu estou nem lembrando se o nome é realmente Seeker, mas esse tipo de coisa, assim, sabe? É, eu trabalho muito com IA como se fosse uma penseira do Harry Potter, tá? Então eu tenho. Sabe a penseira? Quer dizer, né? Vou explicar até para quem não sabe nada de Harry Potter, e eu tô falando aqui não como um fã de Harry Potter, mas como uma pessoa que lembra da ideia da penseira. A ideia da penseira é basicamente um instrumento mágico que eles tinham lá que eles conseguiram tirar.
conseguiam tirar pensamentos da mente e colocar nesse objeto. Esses pensamentos podiam ser consultados depois. É basicamente aquilo que eu estou fazendo em algumas partes envolvendo game design. Só que eu estou me aproveitando da IA para fazer isso de forma estruturada. Vamos ver aqui o que ele fez, né? Ele foi no roadmap, melhoria futura. Comportamento de flanqueamento. Ao tomar dano do jogador, o Seeker deve afastar-se do jogador, retirada tática, tentar flanquear, contornar obstáculos para atacar por outro ângulo. Aproveitar sua velocidade superior, 2 moves por turn, para posicionar-se atrás ou do lado, manter pressão sem confronto direto frontal. Né? Implementação sugerida. Novo estado, Seeker State Retreat, e aqui acho que já entra na parte técnica. Eu imaginei que implementar isso seria uma coisa complicada, né? Mas o que acontece? O próprio jogo, a própria IA, a forma como ela está implementando inimigos, isso eu fiz questão de olhar para ver como é que estava funcionando, é a partir de uma. Caiu um negócio ali. A partir de uma ideia de Estado, né, que governa o comportamento daquele cara. Então lembra um pouco a ideia de SS, né, em que você pluga um componente numa entidade, né? Então, basicamente, você tem um estado ali e tal, que vai ser plugado. Eu imagino que esses estados sejam plugados e desplugados dinamicamente. Isso vai governar ali a funcionalidade deles, né? Então, novo estado, Seeker State Retreat após tomar dano. Calcular a posição de flanqueamento usando Pathfinding. Então, Pathfinding é um algoritmo, eu conheço esse algoritmo, ele é. Eu acho que ele não chega a ser um A estrela, acho que ele chega a ser bem mais simples que um A estrela, mas bem mais simples é bom a princípio, porque é, isso aqui eu estou falando em termos técnicos mesmo de propósito, tá? Porque talvez não seja necessário eu calcular uma coisa elaborada só para calcular outra rota, né? Mesmo assim, eu já estou pensando aqui que ele afastar e calcular a posição do jogador e tentar flanquear o jogador, a ideia de flanquear pressupõe que o jogador esteja olhando para algum lugar. A gente não tem essa informação de para onde que o jogador está olhando. Então, a única coisa que eu acho que vai acontecer aqui na hora que for implementar é que ele vai aproximar de novo do jogador pelo mesmo lado. Posso estar errado, não sei como é que ele vai fazer isso. Né? Utilizar a velocidade para circular o jogador. Ele está colocando aqui a parte circular. Pode ser que pelo fato de ele estar falando em flanquear e circular, ele ainda tente melhorar isso aqui na hora que ele for gerar. Então, eu já estou trabalhando pensando no que a IA vai fazer, pensando em como é que o jogo funciona e pensando como programador, como é que eu também faria para implementar isso. Apesar de que eu não vou botar a mão no código. Eu tenho que conhecer o código para eu mandar a IA fazer o código do mesmo jeito. Retornar ao comportamento de perseguição normal após posicionar-se. E isso aqui é tranquilo, né? Ele já tem o comportamento de perseguição, ele só volta ao normal, né? Então, legal. Então, ele fez isso para mim tal. Ele chegou aqui até a fazer o commit já, porque eu já estava mandando ele fazer commits, então ele foi proativo nesse ponto. Fez aqui um resumo do que eu queria. E vamos continuando. Né? Eu vou tentar passar para o próximo andar aqui, só para ver se eu consigo mostrar principalmente a questão do level up. Né? Então, aqui ele salva o jogo quando eu mudo de andar. Isso aqui é um arqueiro, né? Eu não despertei o agro dele. Na hora que eu chegar perto, ele vai começar a me dar dano. E eu tô com equipamento bom? Tô com equipamento relativamente bom. Mas o dano que ele me dá é até alto, é 6. Então, olha só pra você ver. A cada 3 movimentos, ele me dá um dano de 6. Então, meu HP tá baixando rápido. Eu começo com 70 de HP. Matei ele e tal, beleza. Próximo, eu vou tentar achar um inimigo um pouco mais forte. Só pra mostrar isso aqui. O que é isso aqui? Deve ser uma poção, né? Poção. Isso aqui é um Mithril Mail, então isso aqui é uma armadura boa. Vai subir de 12 para 16. Aqui é interessante porque eu troquei a Mithril Mail pela a Bronze Armor que eu estava utilizando pela Mithril Mail. Então aqui aparece a Bronze Armor de novo e mostra aqui também o debuff que eu vou ter se eu equipar a Bronze Armor. Isso aqui é um conceito muito parecido com o inventário de Castlevania Symphony of the Night.
O que me leva a pensar aqui também que esse inventário vai ficar bagunçado. Mas eu vou deixar assim por enquanto, porque eu não quero ter que implementar uma funcionalidade de reorganizar inventário e nem de auto-organizar inventário aqui ainda. Tá? Senão eu vou ter que ficar separando também categoria, talvez, enfim. Né? Falcon é uma arma. Vamos ver aqui. Isso vai aumentar meu ataque de 16 para 22, é um mais 7. Então, muito bom. Vou utilizar ela. Né? Então, agora eu tenho arma decente, eu tenho armadura decente. O que eu tenho que fazer agora é subir de nível pelo menos uma vez para mostrar para vocês a questão das skills. Gold. Geralmente essas salas assim que são dead ends, né, que só tem uma entrada, eu com muito custo também, eu falei com o jogo para gerar alguns itens nessas salas, para não parecer que você chegou lá numa sala que não tem nada e você, agora eu vou ter que voltar, não tem nada aqui. Né? Então tem Gold, né, que no futuro eu vou implementar a lojinha, que não tem ainda, e eu peguei também uma outra espada que chama-se Ice Brand. Né? Ela tem um ponto de ataque a mais aqui, então beleza. Né? Sword of Eternal Frost. Né? Então, como vocês podem ver também, são armas de Symphony of the Night. Né? A Ice Brand é uma espada gelada. Vamos ver aqui. Precisava de mais um inimigo. Esse espalhamento de luz era uma coisa que era feita só com um círculo antes, né, ao redor do jogador. E aí o que tivesse dentro desse círculo era iluminado, né? Eu mandei ele mudar isso aqui, eu precisei iterar algumas vezes para ficar perfeito, né? Mas o que ele faz agora é meio que espalhar a luz como se fosse um fluido dentro dos tiles, né? Isso aqui eu achei ficou bem interessante. O efeito de exploração que isso aqui dá, né, de uma luz que espalha igual um fluido entre os tiles, né, é uma coisa que ficou bem legal de fazer e bem legal enfim, né, de explorar, porque você meio que vê as ramificações e você fica curioso. É o que eu quero dizer. Aqui eu já vi algumas ramificações, eu posso ir por baixo por cima. Aqui eu vi também que continua. Aqui é como se fosse um dead end, né? Mas eu tenho vários caminhos. Um arqueiro e eu acho que agora eu vou subir de nível. Subir, beleza. Agora que eu subi de nível, eu tenho algumas skills aqui embaixo, né? E eu posso usar elas com os números, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 ainda está bloqueado por conta da restrição de nível. Se eu abrir o inventário e apertar Tab, eu tenho aqui as minhas skills. Eu posso, inclusive, reconfigurar essas skills aqui para outras técnicas. Tá? Por enquanto, eu só posso usar duas. Eu só tenho slot para duas. Então, mesmo que eu desbloqueie mais skills, eu só vou poder utilizar duas. Né? E as duas skills aqui são muito importantes. Né? Eu imagino que se alguém algum dia for fazer speedrun desse jogo, se eu finalizar ele, essa pessoa vai querer muito utilizar o Dash. E o Power Strike é basicamente um ataque que dá muito dano. Né? Dá duas vezes o dano que você normalmente dá, né? Então é uma coisa interessante, né? Esses ataques gastam mana, o mana recupera a cada movimento que você faz. Talvez eu tenha que depois pensar nessa recuperação do mana, mas ou não, né? Eu tenho também uma estatística de inteligência que melhora, assim como em Castlevania Symphony of the Night, mais uma vez, a estatística de inteligência otimiza a forma como o MP é utilizado, tá? Reduz a quantidade de MP utilizado, mas isso vai se arrastando um pouco. Inteligência você tem que upar o nível, enfim, né? Então, quanto mais nível você for adquirindo, mais fácil até de utilizar as skills vai ficando. Então, você tem a chance de ficar muito OP. Né? O dash é o seguinte, né? E já mostrando aqui uma das skills. Aperto 2, eu posso apertar ESC para cancelar, que não está funcionando aqui. ESC para cancelar o dash está abrindo menu em vez de cancelá-lo. Aliás, talvez seja bobagem essa coisa de cancelar o dash. Remova essa configuração de existir, torne o dash não cancelável uma vez que ele for ativado e remova também o indicador de cancelamento
da mensagem que é mostrada na janela de log. Eu vou mandar ele operar já de uma vez aqui. Não tem importância não, né? Ele vai tentar compilar de novo, mas esse programa já está na memória. Vamos lá. Né? Qual que é a ideia do dash? Né? Então, apertei 2, apertei para frente. Ele anda mais rápido. Ele tem um cooldown de 2 movimentos, então dou 2 movimentos, dash. Então eu consigo andar muito rápido com o dash. Se eu usar o dash de forma cuidadosa, consigo andar muito rápido com ele. Acho que eu matei o slime? Matei, né? Se eu usar ele, inclusive, conseguindo. é, deixando recuperar o meu MP, eu acho que, inclusive, ele funciona muito bem. Olha só, arqueiro. Eu vou aproveitar o meu dash para chegar perto dele rápido e vou usar o Power Strike. Já mata ele em um hit. E aí você vai jogando o jogo dessa forma, né? Aqui eu tenho o Cutlass, que eu já tinha, né? Como eu não cheguei pelo menos no nível 5, eu não vou ter um Cutlass mais forte. Não vou, se eu encontrar outro Cutlass, ele não vai ser mais forte, né? E como eu já tenho um Cutlass com esse nível de força, ele continua aqui no meu inventário sem sofrer alteração. Como essas armas aqui elas não são estacáveis, né? E o que eu quero dizer com estacável, né? Por exemplo, no caso da poção de cura aqui, né? Essa Health Potion. À medida que eu for achando elas, vai aumentando esse vezes 2 aqui, etc. Se eu achar outra Cutlass, isso aqui não vai aumentar. Eu já tenho a arma. Mas se eu achar uma Cutlass mais forte, essa Cutlass mais forte vai substituir essa aqui que eu tenho, que é só mais 5. Uma pequena coisa, igual eu falei, né? Isso para incentivar a exploração. Aqui tem um Dead End, eu tenho uma poção de cura, beleza. Então tem que sair fora daqui rápido. Poderia inclusive fazer isso aqui, ó. Em vez de ficar apertando várias vezes. Deixa eu ver o que é isso aqui. Iron Armor, deixa eu ver se isso aqui é melhor que a Mithril Armor. Não é melhor. Sigo a minha vida. Essas partes assim são um pouquinho mais difíceis de navegar. Tá, aquilo ali é um mago. O mago ele dá mais dano que o arqueiro, dando 7. Acho que tá ok. Eu devia ter chegado perto dele. Na verdade, aqui, como eu dei o dash, eu meio que passei por cima dele. E aqui eu vou usar o. Como é que chama esse skill aqui mesmo? Power Strike. Matei. Né? Com um ataque só, em vez de eu ter que ficar apertando pra cima, né? Pra matar ele com dano sucessivo. Então, um ataque só foi suficiente. Eu tô com 63 ali. E aqui tem um slime e um mage. Deixa eu ver se eu preciso me preparar aqui. 63. Tá. Eu vou usar uma Health Potion só pra eu colocar meu HP no máximo aqui. 80. Beleza. Tô com o Dash em 2, então. Pá, Power Strike. É, não tenho. Não tenho MP o suficiente. Matei. Tá, beleza. Tudo bem. O legal disso aqui é. Isso não é um jogo exatamente de muita ação, né? É um jogo que você pode ficar pensando para você fazer as suas ações. Então é um jogo até gostoso de jogar. Você pode pensar o que você vai fazer, né? Você pode analisar aqui o seu inventário, né? Você não precisa correr para fazer as coisas. Eu desbloqueei aqui uma nova skill, né? Essa skill de heal. Deixa eu tomar um pouco de dano aqui, só para mostrar ela em ação. Mas aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma coisa como defesa pior, só para eu tomar mais dano. Não, eu não tenho uma armadura tão ruim assim. Só se eu colocar esse cara aqui. Vai continuar me dando muito de dano só. É fraco, mas tudo bem. Isso aqui vai dar pro gasto. Só queria descer bastante meu HP aqui para mostrar para vocês como é que isso pode funcionar. Então,
Matei. É, vem aqui no inventário, skills. Aperto 2, que é o que eu quero substituir. Aqui seria o slot do dash, então por isso que ele está selecionado. Vem aqui em heal, dou um enter. E aí, agora aparece aqui que se eu apertar 2, ele vai usar essa skill de heal. Né, que basicamente faz o quê? Né? Restaura, aqui como a gente pode ver, 30 de HP. Heal, 77. Ele usa bastante MP. Né? Então, tem que tomar cuidado. Você tem que gerenciar bem essas coisas que você vai utilizando. Eu estou pensando aqui, né, e por isso eu até dei uma pausa, que à medida que for passando o tempo, esse heal ele vai sendo menos custoso. Então eu acho que ele deveria talvez aumentar com a progressão a quantidade de HP que ele restaura, sim, mas ele deveria, em vez de comer, digamos assim, uma certa quantidade de MP, ele deveria pegar uma porcentagem da barra máxima de MP. Ou então gastar um MP proporcional ao tanto que ele restaura à medida que esse skill foi evoluindo. Mas, nesse ponto, estaria entendo com a ideia, o conceito de uma evolução do skill. É, isso aí já seria uma ideia de. Não sei. Não sei nem se eu vou colocar isso aqui, mas. Exemplo, here, aumenta a quantidade de HP restaurado, mas em contrapartida exige mais MP. Isso será importante, talvez, para o balanceamento. Define um pouco a descrição dessa ideia e adicione também como algo no futuro que poderíamos esperar, assim como você fez. Eu não vi aqui o resultado do que ele fez, né? Movido o cancelamento com ESC e I durante o dash. Não sabia nem que dava para cancelar com I. Mensagem agora é Press Direction to Dash. Bloqueadas teclas ESC, Pause, Inventário e Tab durante o Dash Mode. Isso aqui não é necessário, não. Uma vez ativado, o jogador precisa escolher uma direção. É... Não, eu vou deixar isso aqui, tá? Para evitar bugs. Eu não sei se isso aqui poderia ocasionar algum bug. Enfim, né? Deixa quieto. Aqui. Sistema de evolução de skills, talvez. Olha só. Cada skill tem um nível de maestria. Maestria aumenta a utilizar. Olha só, isso aqui eu não falei nada de maestria. Aumenta ao usar a skill XP por uso. Não gostei dessa ideia de XP por uso. Porque isso aqui confunde com a estatística que a gente tem de XP. Eu não sei como é que ele implementaria isso aqui. Vamos alterar. Deixe claro que essa ideia de XP por uso da skill não se refere ao mesmo XP do jogador. Talvez seria o caso de trocar o termo. Ele fez uma tabelinha também, né? Eu não vou ler isso aqui agora não, tá? Mas já parece que ele fez uma coisa que ele deu uma destrinchada boa. Isso aqui é uma coisa muito interessante dessas IAs mais avançadas, né? Tipo essa GLM-5 que veio agora, essa coisa de sair destrinchando as coisas dessa forma, né? A gente já tá com 44 minutos de vídeo. Mas tá bom, né? Eu tô aqui de boa e tal, só quero conversar com vocês hoje. Não tô nem em live aqui, na verdade, né? A ideia era só mostrar o jogo, mas enfim. Deixa eu ver aqui. Baudelaire e tal. Na verdade, eu acho que eu vou até parar aqui. Isso aqui é um Mana Potion. Deixa eu ver se ele. Eu lembro de ter pedido ele pra corrigir o Mana Potion
para ele aumentar o MP. Antes o Mana Potion, como ele era só um item copiado de Castlevania e o uso dele também aumentava HP. Isso não fazia sentido nenhum, né? Eu precisei alterar isso aqui. Vou trocar o skill aqui 2, voltar para Dash. Eu uso o Dash muito para movimentação. Acaba que no final das contas, apesar de, né, isso aqui é um inconveniente, né? Mas a partir do momento em que eu desbloquear mais um slot, o heal vai ser mais interessante. Tem outros skills também, na verdade. E, enfim. Prática. Pontos de prática separados do XP do jogador. Excelente. Beleza. Ótimo. Beleza. Última coisa que eu vou mostrar aqui, né? Eu posso inclusive salvar o jogo. O jogo ele salva à medida que eu desço de andar, mas eu posso salvar o jogo manualmente também. Tá? E quando eu salvar o jogo, se eu sair dele, eu tenho aqui um load game. Ele me mostra algumas coisas. Então ele mostra, por exemplo, a como é que fala? O que eu estou utilizando para atacar, né? A minha arma, a minha armadura, qual piso eu estou, meu level, meu HP, meu XP, desculpa, quantos inimigos eu matei até agora e a seed. Né? Isso aqui é uma coisa que eu vou aproveitar no futuro, porque eu poderia usar a mesma seed para geração de uma dungeon. Na verdade, eu preciso voltar, inclusive, no código e entender como é que essa seed é utilizada. Porque se todas as dungeons de uma play são determinísticas, né, forem determinísticas, ou se não tiver tipo, só gerando uma seed nova por dungeon, por piso, né? Isso aqui poderia significar modos de jogo e as pessoas poderiam compartilhar essas seeds para, enfim, né, para com amigos, etc. Né? Então, vão brotando ideias interessantes. Né? Olha só, aqui eu acabei caindo no mesmo lugar onde eu estava. Né? Então, muito interessante esse negócio. Né? Deixa eu sair do jogo aqui. É, a coisa que a gente tinha implementado era a coisa do Dash, né? Ele já compilou, na verdade. Já, inclusive, fez commit. Eu vou carregar de novo. E aí, deixa eu ver aqui. Questão do Dash, né? Apertei o Dash aqui, press direction to Dash. Eu não consigo apertar S, que não consigo apertar I. Então, sempre eu vou poder dar Dash aqui. Né? Dash não cancela. Beleza. Era exatamente isso aqui que eu queria. Bom, acho que é isso. Acho que deu para dar um overview. É, uma coisa que talvez eu acho que tenha ficado claro aqui é que o tempo todo eu estou pensando na implementação. Cognitivamente, eu não me sinto diferente de estar programando um jogo. É óbvio que, claro, né, eu estou pensando nas coisas mais num nível mais alto e eu estou fazendo as coisas um pouco mais rápido, mas eu estou tendo ideias o tempo todo. Isso acaba fomentando a minha criatividade, especificamente nesse caso aqui. Não vou dizer que isso aqui é uma coisa necessariamente excelente para criar jogo, porque quando você está lidando com jogos muito mais complexos do que isso aqui que eu estou fazendo, é muito fácil da IA quebrar uma coisa para implementar outra. E eu vi ela, inclusive, até apagando coisa de roadmap que não poderia ser apagada. Tá? Existe esse tipo de problema com essas IAs. Você tem que controlar muito ela. Tá? E eu não me sinto cognitivamente menos. é, tipo, menos impedido de fazer as coisas. O que eu quero dizer com isso é que a carga cognitiva existe da mesma forma. Eu penso nas mesmas coisas, por vezes eu tenho que parar e pensar em como é que eu vou fazer para implementar um negócio desse. Eu acho que muito do que. Deixa eu fazer uma comparação aqui um pouco esdrúxula, porque isso é uma coisa que vai da vivência de cada pessoa, mas geralmente quando eu estou, por exemplo, numa planning poker de Scrum, né, em que a gente normalmente é apresentado para a gente uma tarefa que a gente tem que implementar, etc. E como vai ser feita uma votação em cima da complexidade daquilo, a gente costuma pensar em como é que a gente vai. A gente começa a destrinchar na cabeça como é que a gente vai implementar aquilo, quais são os pontos impactados ao máximo que a gente conseguir pensar, quais são as partes que
necessitam ali de um cuidado, quais são as partes que vão dar problema, né? As partes que poderiam dar problema que levariam à complexidade disso, um esqueleto mental do que precisa ser abordado, né? Pra depois você fazer um planejamento, uma coisa mais cuidadosa, mas naquele momento ali em que você está fazendo uma planning poker, você está tentando fazer um apanhado até com a sua experiência, não só da linguagem, da tecnologia, mas também do que você conhece daquele produto que você está utilizando, né? Que você está, desculpa, você está mantendo, né? Eu sinto esse nível de carga cognitiva. Não é um nível de carga cognitiva que eu aprecio, porque é o tipo de coisa que eu faço. Se eu gastar mais de 1 hora, já começa a pesar a cabeça, né? E o bom disso aqui é que você pode dar uma parada, ir tomar um café, etc. Pensar, deixar arejar. Uma coisa que eu faço muito é, tipo, parar e deixar mesmo aquilo ali em background processando. Eu funciono dessa forma, né? Eu funciono de uma forma pouco ortodoxa, né? Em que eu não pensar em alguma coisa e ir pegar um café, que é o meu ritual. É, geralmente eu volto, na hora que eu sento no computador, eu sei como é que eu vou fazer para implementar aquilo. É uma coisa muito comum no meu caso. Eu sei que tem mais pessoas que conseguem fazer isso também, tá? Mas enfim, isso aqui eu tô falando só para exemplificar o que eu sinto da carga cognitiva de tudo isso, né? E eu acho que é importante compartilhar esse tipo de experiência é, depois de eu ter ficado alguns dias lutando com fazer esse negócio aqui, né? De novo, o GLM5 me ajudou muito. Não é uma propaganda especificamente dessa IA, mas é uma propaganda em cima do tipo de IA que você, que for programador, que estiver assistindo esse vídeo, deveria tentar buscar. E, e bom, e acho que é isso que eu tinha para falar nesse pequeno vídeo que talvez deveria ter sido uma live para mais pessoas tirarem dúvidas ou fazerem perguntas, mas eu senti vontade aqui de sentar agora à noite, numa sexta-feira de carnaval, e fazer esse vídeo para falar com vocês. E, bom, acho que é isso aí, tá? Vai fazer o upload desse negócio aqui, talvez no YouTube mesmo, porque ficou bem longo. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa pequena demonstração aqui. Pessoalmente, eu acho que, tipo, eu tô satisfeito com o formato que o jogo tá, tomando muito cuidado para IA não quebrar o meu jogo à medida que eu vou incrementando e adicionando ideias nele, né? Então, essa coisa do roadmap, etc., tem sido muito importante para mim. Não tentei utilizar o tal daquele paradigma de. Eu esqueci o nome, mas é um paradigma em que você faz ali uma especificação e tal. Então você faz todo um trabalho parecido com um product owner mesmo, para depois você mandar implementar porque já está mastigado, então você só manda fazer. Eu não trabalho tão bem assim, eu trabalho um pouco melhor tendo as ideias enquanto eu vou fazendo as coisas e anotando, mandando numa to-do list para depois avaliar melhor. E, enfim, né? E o tempo todo eu estou também aqui, como vocês podem ter percebido, avaliando a complexidade, se isso vai ser uma alteração muito profunda. E o que eu penso também das alterações profundas aqui que eu falo em IA é que elas podem quebrar outras funcionalidades, então por isso tem que ir com calma, né? Bom, acho que é isso. Tá? Não vou devagar mais. E eu espero que vocês aproveitem a minha experiência, tenham aproveitado aquilo que eu mostrei e tenham achado legal, porque eu achei legal, né? E, de novo, isso não é um fomento para a utilização de IA. Isso aqui não tem intuito de marketing nenhum. É o intuito de uma perspectiva realista de uma pessoa que está utilizando isso há algum tempo e que sabe que vai ter que se acostumar com esse tipo de uso de IA, porque isso já está chegando já faz um tempo na indústria, né? Bom, é isso aí. Vou encerrar agora.